a igreja amada abra a palavra do Deus vivo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler dos versículos 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículos de 24 ao 27. Eu vou pedir esta leitura e esta oração com a nossa amada missionária Mara Simone. Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mais uma oportunidade, Deus vivo, que a tua palavra é ministrada para nós. Mais uma oportunidade, Pai, que tu entregues a tua igreja para o nosso coração receber a boa semente, Pai. Que a tua palavra, Deus, já é abençoada, Deus, saia dos lábios do teu filho com o objetivo de sermos mais limpos, mais puros, mais transformados, Pai, mais embranquecidos, porque necessitamos todo dia da tua palavra, da tua presença, da tua direção, da tua comunicação conosco, Pai. Seja bem-vindo no meio de nós e que hoje, Pai, mais uma noite saiamos daqui certos de que a tua palavra atingiu o objetivo em nossas vidas, edificando, consolando e exortando. Sou o teu filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Missionária, muito obrigado, amados. Temática de hoje, culto de doutrina, insensatez versus prudência. A nossa missionária nos leu o texto de praticamente fechamento, encerramento do Sermão da Montanha, e o Senhor Jesus vem, depois de proferir inúmeras instruções, inúmeras palavras, inúmeros ensinos, ele vem e finaliza falando justamente isso. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, estas instruções, estes ensinos, tudo isso que eu estou participando para vocês, compartilhando com vocês, transmitindo para vocês, todo aquele que ouve tudo isso e as pratica, é comparado ao homem prudente. Então, prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, é aquele que ouve a palavra de Deus e faz dela seu prumo, sua direção, sua meta de vida, seu objetivo. É aquele que pede e recebe de Deus instrução na sua palavra, pede e recebe de Deus a sabedoria que vai lá do alto. Este é o prudente, é todo aquele que ouve, que se debruça e que principalmente vive, não apenas ouve, mas vive, pratica a palavra de Deus. E o insensato? O insensato é aquele que não pratica a palavra de Deus. O que é insensatez? Insensatez é ausência de prudência, é falta de prudência, é imprudência. Insensatez é a não prática da palavra de Deus. Mas a Bíblia também chama insensatez por outros nomes. Chama de tolice, chama de estultícia, chama de loucura, chama de falta de juízo, falta de bom senso, chama de estupidez, chama insensatez de obstinação, chama insensatez de grosseria, chama insensatez de teimosia. E nós vamos verificar tudo isso na palavra de Deus, boa parte disso, pelo menos hoje, em nome do Senhor Jesus. O livro de Provérbios, nós vamos usar muito data show para facilitar, que nós temos inúmeras passagens para corroborar com esta pregação, para a gente consolidar bem esse ensino, essa doutrina, tá bom? O livro de Provérbios, ele usa muito a antítese. Luciano, o que é antítese? Antítese é uma figura de linguagem que trata do contraste, trata do oposto, trata do contrário. Ele aponta muito para isso, aponta muito para esse contraste. E esse uso ele é recorrente, principalmente em Provérbios, com o objetivo de destacar aquilo que é correto. Por exemplo, Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aí vem a antítese, o contrário, o oposto. Mas a tola, a insensata,
com as próprias mãos a derruba, com as próprias mãos a destrói. Então essa figura de linguagem, ela destaca aquilo que o Senhor quer transmitir. É certo que se a palavra viesse, a mulher sábia edifica sua casa, nós tomaríamos isso como verdade, como de fato é, e isso iria nos enobrecer, iria nos instruir. Como se tivesse também escrito, a mulher tola, a mulher insensata, destrói a sua casa com as próprias mãos. Mas quando tem este contraste, esse oposto, quando tem esse contrário, chama ainda mais atenção, dá ainda mais enfoque, dá ainda mais destaque para aquilo que está sendo ministrado. A sábia faz isso, mas a tola faz isso. Traz a pessoa para uma reflexão de, poxa, eu não devo agir como tolo, como insensato, eu devo agir como sábio, porque o sábio, o prudente, ele age desta maneira, ele faz desta forma, ele age de acordo com isto aqui, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Eu poderia trazer pelo menos 30 características do insensato e do prudente, mostrando a diferença, o contraste entre um e outro. Por conta do tempo, eu trouxe apenas 5, eu acredito que vai dar para nós entendermos o que o Senhor tem para falar conosco esta noite, em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto, primeiro contraste, primeiro contraponto entre insensato e prudente é que o insensato tem prazer em pecar, enquanto que o prudente não tem. Ah, Luciano, mas nós não somos perfeitos. É verdade, você e eu não somos perfeitos. Nós falhamos, nós erramos, nós estamos sujeitos a falhas, porque ainda estamos neste corpo mortal, mas nós não temos prazer no pecado. O pecado é uma falha, é um lapso. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, que não agrada o corpo de Cristo, que não agrada a igreja, imediatamente nós pedimos perdão, imediatamente nós nos retratamos, imediatamente nós corrigimos aquele curso, nós nos desviamos daquele mau caminho que porventura estávamos pensando em traçar. Então não tem prazer em nós, nos prudentes em pecar, enquanto que no insensato tem prazer em pecar. Eu trouxe algumas passagens que nós vamos visualizar. Salmos 37, 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Está se referindo a quem aqui, amados? Ao prudente. Ainda que o prudente caia, ainda que o prudente tropece, ele não vai ficar caído, porque o Senhor o sustenta pela mão. Poxa, então o prudente ele pode tropeçar? Pode, mas o Senhor sustenta, o Senhor ergue, porque ele tropeçou, ele fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, ele não fica prostrado. Pode seguir. 1 João 3,6 a parte A diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece em quem? Nele quem? Em Cristo. Este não vive pecando, este não tem prazer no pecado, este não tem afeição ao pecado. Segue. Provérbios 10, 23 diz, para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o insensato, praticar a maldade, o pecado, é divertimento. Para o homem inteligente, o homem prudente, o divertimento é ser sábio. Para nós que somos prudentes, a nossa alegria, o nosso divertimento é ser sábio, é buscar a sabedoria que vem de Deus. Eclesiastes 2,14, pode colocar que eu vou ler de lá. Eclesiastes 2,14 diz, mas o astuto, o insensato, o louco, ele anda em trevas. O astuto, o insensato, o louco, ele anda em trevas. Para você ter uma ideia, amados, os insensatos, eles têm tanto prazer em pegar, que Provérbios 13, 19 diz que é abominável para ele apartar-se do mal. É como se fosse assim, poxa, eu estou vendo que isso aqui que você está fazendo é errado, não condiz com a palavra de Deus, você tem que se afastar disso. Está repreendido a me afastar disso. Você está entendendo que na consciência deles é abominável se afastar do mal? Na consciência do insensato, tamanho o apego que eles têm pelo mal, pelo erro, pelo pecado, por aquilo que não agrada a Deus. Então eles têm essa consciência. Então o primeiro contraste que nós trabalhamos é justamente esse, de que o insensato ele tem prazer em pecar, enquanto que o prudente ele não tem prazer em pecar. Ele pode até errar, pode até falhar, mas não tem prazer. Ele pode até tropeçar, mas ele não fica caído. O Senhor não deixa, o Senhor vai e o ergue, porque o prazer dele não está naquilo. O prazer dele está nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto.
E o segundo ponto que nós vamos tratar segundo ponto agora, é que os insensatos, eles estão ignorantes no sentido de falta de entendimento, no sentido de falta de conhecimento, enquanto que os prudentes, eles são inteligentes, eles são sábios, eles têm conhecimento. O insensato não, o insensato são pessoas que agem e falam sem conhecimento, eles agem e falam sem entendimento, desprezando a sabedoria, desprezando o ensino, enquanto que os prudentes, eles amam a sabedoria, eles têm prazer na sabedoria. Então o insensato, ele é ignorante, porque ele despreza, porque ele rejeita, porque ele se afasta do conhecimento, enquanto que o prudente, ele é inteligente, ele é sábio, porque ele se apega, ele está firme no conhecimento, ele tem prazer no conhecimento, ele gosta do conhecimento. Provérbios 1:7. Insensatos desprezam a sabedoria e o ensino, enquanto que o temor do Senhor é o princípio do saber, e isso é o que os prudentes buscam. Os insensatos, eles desprezam essa sabedoria, eles desprezam o ensino, eles desprezam o conhecimento. 13:16, pode colocar. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, difunde, espalha, distribui por aí a sua loucura. A loucura deles, do insensato, é perceptível, é clara, nós percebemos de longe quando uma pessoa é prudente ou insensata, porque o insensato, ele torna notória a sua loucura, torna notória a sua insensatez, torna notória a sua falta de conhecimento. Aí eu te pergunto, o que é que nós, prudentes, o que é que o Senhor espera de nós, de mim, de você, que somos prudentes? 1 Pedro 2,15, pode colocar. Perdão. Porque assim é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, que seja pela prática do bem, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos, que nós venhamos fazer pela prática do bem, que esses insensatos fiquem calados, que eles não espalhem a insensatez deles, que eles não espalhem essa ignorância deles, que eles não espalhem essa loucura deles, que eles não venham difundir este conhecimento, entre aspas, deturpado, falho, humano, terreno, Jeremias 10:8, perdão. Mas eles estão em arquivo, porque estão fazendo em arquivo.
Provérbios 14:16. O sábio é cauteloso, o prudente é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O insensato me diz que olha, tira, ele não consegue não, eu estou certo, ele é errado, ele age errado, ele faz o que não agrada a Deus, e ele acha que ele está certo, tudo que vem, que é resultado até daquilo que foi correto. Pega, meu irmão. Provérbios 20, capítulo 3. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, afastar-se do mal, evitar briga, mas todo insensato se mete em lixa. Gosta de brigas, mas bem gerante, gosta de contenda, gosta de risco, gosta de estar envolvido em problemas. Nós que somos prudentes, evitamos, fugimos, não temos prazer nisso, nos afastamos de contendas, de rixas, de problemas, enquanto você está tem prazer nisso. Eclesiastes 7:9. Não te agregues em lástima, porque a ira é a ira no íntimo de quem? Dos insensatos, não no íntimo dos prudentes. Então não te agregues em lástima, porque a ira é a ira no íntimo, no interior dos insensatos. E Provérbios 17, capítulos 27 e 28, nós vamos ver 27, entrando no 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento. O diferente de espírito é homem de inteligência. Até o espírito cala, atenção para isso, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Ficar calado, que foi não expor, não foi manifestar, o pensamento errôneo, errado dele. Perfeito? O quarto contraste entre os prudentes e os insensatos é que os insensatos são verborrágicos, enquanto que os prudentes se calam, como nós acabamos de ler. Luciano, presbítero, o que é verborrágico? É pessoa que gosta de falar, eles são ávidos por falar, para derramar toda a sua insensatez, toda a sua falta de conhecimento, para derramar toda a sua loucura. Eles têm anseio, têm vontade, têm desejo, têm uma vontade intensa de abrir a boca para falar besteira, para espalhar falta de entendimento, para espalhar falta de conhecimento. 14:33 de Provérbios diz o seguinte. 14:33, tu faz descer. Isso. Não, depois do 28, mais um. Pode ir mais um para baixo. Aê! No coração do prudente repousa a sabedoria. Mas o que há no interior dos insensatos, vem a luz. Por quê? Porque eles não guardam, eles espraiam, eles espalham, eles falam. Eles estão ávidos por falar besteira, estão ávidos por falar aquilo que não está de acordo. Então eles botam para fora. Eles são verborrágicos, eles falam mesmo. Pode seguir, Provérbios 15:2. Diz o seguinte: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, derrama a loucura, derrama a insensatez. Esse é o paralelo entre eles. Os sábios se calam, enquanto que os prudentes e os sábios se calam, enquanto que os insensatos querem falar e falam besteira e falam aquilo que não agrada a Deus. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia, é insensatez, é loucura e vergonha. Então nós devemos ouvir, nós que somos prudentes, ouvir o que nos foi dito, entender, assimilar, absorver, para depois responder à luz da palavra, segundo a palavra de Deus. E o quinto ponto, interessante que isso é só a introdução. Vamos lá, e o quinto ponto é que os filhos rebeldes, os insensatos são filhos rebeldes, enquanto que os prudentes são filhos obedientes. O insensato, ele é tristeza, ele é dor, ele é angústia para o pai e para a mãe, nós vamos já ver isso. Enquanto que o prudente, ele é alegria, ele é obediente, ele é o prazer para o seu pai. Pode colocar Provérbios 15:20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Pode colocar o outro logo, 9,5 dúzia, isso. Provérbios 9,5 dúzia, não tem não?
Não tem? Aí, deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do... Perdão, eu pulei. É Provérbios 17, 21. Volta lá, você estava certa, eu errei. Perdão, igreja, ela estava certa, eu errei. Eu pulei aqui no meu caderno. É Provérbios 17, 21. O filho estudo, insensato, louco, é tristeza para o pai. E o pai do insensato não se alegra. Pode colocar o próximo, 17, 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem lhe deu a luz, amargura para sua mãe. Então o filho insensato, ele é um filho desobediente, amados. Ele é um filho que traz dor, que traz angústia. Enquanto que o filho prudente, ele dá prazer para o pai. Ele dá alegria, ele dá gozo, ele dá contentamento, ele dá prazer para o pai, ele dá prazer para a mãe. E este é um contraste, é um paralelo muito grande que nós vimos aqui entre o insensato e o prudente. E nós vimos 5 pontos. Poderia ter trazido, como eu falei, pelo menos 30, mas esses 5 são suficientes. Diante do que nós vimos aqui pela palavra, através do Espírito Santo, a questão é como nós devemos lidar com o insensato. Poxa, Luciano, o insensato é como o joio? Exatamente. Toda igreja tem pessoas insensatas. Tem mais prudente do que insensato? Muito mais prudente do que insensato. Mas tem insensato? Tem insensato. Insensato é como joio, amados. Tem em todo lugar. Toda igreja tem aquela pessoa que é insensata. E como nós devemos lidar com essas pessoas? O primeiro ponto, eu vou trazer só 3 pontos para nós entendermos. O primeiro ponto para lidar com o insensato é manter distância. Poxa, presbítero, então você está dizendo que nós devemos agir com acepção de pessoas, nós temos que ter discriminação, nós temos que afastar dessa pessoa? Não. Quando eu falo manter distância, é manter distância do seu ensino, é manter distância da sua orientação, é manter distância daquilo que ele quer instruir, é manter distância da loucura que ele espalha, é manter distância, é não dar ouvido. Se manter distância é não dar ouvido ao que ele está transmitindo, ao que ele está falando, ao que ele está espraiando, ao que ele está querendo transmitir para o corpo. Nós devemos manter distância, nós não devemos dar ouvidos a ele. Agora sim, Provérbios 14, 7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás. O que é divisar? Divisar é ver, é enxergar. Porque nele, no homem insensato, não divisarás, não enxergarás, não verás lábios de conhecimento. Então, quando esse texto fala para fugir, é para você não dar ouvido. Poxa, Luciano, mas ele está na igreja. Eu vou conviver com ele? Vai conviver com ele. Mas não vai dar ouvido à loucura dele. Não vai dar ouvido à insensatez dele. Não vai dar ouvido aos conselhos dele. Poxa, eu entendi. Glória a Deus, ficou claro isso. Provérbios 9, meia dúzia. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Deixai os insensatos e vivei. Exatamente, não dê ouvido para o que ele está falando. Poxa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, vamos fazer tal coisa. Não, varão, isso aí não está de acordo com a palavra, não. Não, mas vem cá, a gente dá um dinheiro para a gente votar ali no candidato, a gente pega o CPF de todo mundo. Não, vaza. Isso não está de acordo com a palavra, não. Tá louco? Não é assim que funciona, não. Isso é loucura, vaza. Eu não vou lhe dar ouvido, não. Não vou andar contigo nesse sentido. Não vou ter comunhão, não vou ter acordo contigo. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O companheiro do insensato se tornará mau. Esse companheiro é justamente isso, aquele que dá ouvidos, aquele que às vezes a pessoa chama, vamos ali fazer tal coisa. A pessoa mal sabe que é uma emboscada, é uma cilada, é uma armadilha. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é manter distância dos insensatos. A segunda coisa que nós devemos fazer é não perca tempo, não discuta, não se iguale ao insensato. Perdão. O insensato, ele gosta de discutir, ele gosta de bater boca, ele gosta de tentar provar que ele tem razão, tentar mostrar que ele está correto nos seus argumentos. E a palavra nos instrui a não perder tempo com o insensato, não discutir com ele, não bater boca com ele, não se igualar com ele. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Poxa, meu irmão, a gente vai, nós vamos orientar, nós vamos dar um conselho. Quando a gente percebe que aquela pessoa não quer ouvir,
não quer dar ouvido, não, mas do meu jeito é melhor, mas do meu jeito vai dar certo, do meu jeito é o correto, não perde tempo não. A palavra que sai da tua boca é sabedoria. Ele está desprezando a sabedoria que Deus te deu. Não perca tempo liberando palavras de sabedoria para ele, porque ele não vai aceitar, ele não vai querer, ele vai rejeitar essa palavra de sabedoria que Deus colocou na tua boca para a vida dele. Provérbios 26, versículo 4. Não responda ao insensato segundo a sua estutícia, segundo a sua loucura, para que não te faças semelhante a ele. Isso aí é o insensato, ele chega e ele fala alguma coisa na sua loucura e você vai responder e vai bater boca com ele. Ele começa, não é isso, não, mas é aquilo, não, mas é isso, não, mas é aquilo, não, mas é isso. Você está se tornando semelhante a ele na sua loucura. Então respondamos aos insensatos, para não nos tornarmos semelhantes a ele. Então este é o segundo ponto da maneira que nós devemos tratar o insensato. Afastar-se dele, do seu entendimento, do seu conhecimento, do seu ensino humano, daquilo que ele apregou como correto, como certo, e não bater boca com ele, não perder tempo com ele, não se tornar semelhante a ele. O terceiro ponto, como nós devemos lidar com o insensato, é não confiando, é não sendo cúmplice, é não honrando o insensato, amados. Nós não podemos dessa maneira. Provérbios 26, meia dúzia. Isso. Os pés corta e dano sofre quem manda mensagem por intermédio de insensato. O que isso quer dizer, presbítero? Os pés cortas e dano sofre quem manda mensagem por insensato. Digamos que tem uma pessoa aqui da igreja que eu conheço, e eu sei que ele é uma pessoa que não anda de acordo com a palavra de Deus, é uma pessoa que não segue os estatutos de Deus, é uma pessoa que perceptivelmente nós percebemos que é uma pessoa insensata. Eu chego com ele e mando ele dar uma mensagem. Falo, não, eu quero que você pegue e mande essa mensagem aqui para fulano de tal. Essa pessoa vai chegar lá com a mensagem toda deturpada, toda destruída, toda fora do padrão daquilo que eu transmiti. Ou eu posso chegar com ele, varão, eu queria que tu ministrasse uma palavra para os jovens, ou uma palavra para os homens, ou para as mulheres, ou para os casais. Ele vai vir trazendo o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua visão, não aquilo que está no coração de Deus. 26:10, pode colocar. 26:10, eu vou te atrapalhar de arrumar os louvores, né? Eita glórias. Não, 26:10 primeiro. Dá um toque para cima. Isso. Não tem não 26:10? Então vamos lá para o 26:1, não tem problema não. 26:1 diz o seguinte: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Não convém a gente honrar uma pessoa insensata, uma pessoa louca, uma pessoa na sua estutícia, uma pessoa que não anda segundo os preceitos de Deus. É como a neve que cai no verão. Nós estamos no maior verão, cai uma neve, não tem lógica, não tem sentido, não convém. Ou cai chuva no momento que nós vamos colher, no momento que nós vamos recolher o trigo, os grãos, não convém. Então não convém honrar o insensato. Provérbios 26:8. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que honra o insensato. Então nós não devemos honrar o insensato. Tem um texto de 26:10 que não está aí, mas eu vou ler para vocês, eu vou narrar para vocês. Diz que é como um homem que atira flechas entre todo mundo, entre os seus aliados e adversários, é o homem que é cúmplice do insensato. É como se eu chegasse aqui, visse uma pessoa que é insensata, não anda de acordo com os preceitos, não anda de acordo com a palavra de Deus, anda em iniquidade, em injustiça, e eu contratasse ele para trabalhar para mim. Se eu pego essa pessoa para trabalhar para mim, eu estou sendo cúmplice dele. Eu estou colocando ele como meu cúmplice, como conivente. Então essa pessoa vai fazer o que é errado, e é como se eu estivesse numa guerra, atirando flecha no meu aliado e no meu adversário. No meu aliado e no meu adversário. O texto fala justamente disso, de Provérbios 6:10. Então são esses 3 pontos que nós devemos ter, devemos atinar, para que nós possamos lidar bem com esses insensatos. Entenda, amados, que nós, como prudentes, vou repetir isso, não somos imunes à insensatez. Nós não somos perfeitos, eventualmente nós vamos errar, eventualmente nós vamos falhar, não é nosso objetivo, nós não temos prazer no pecado, nós não temos prazer no erro, nós não temos prazer na falha, mas eventualmente em nossa caminhada, ainda aqui nesta terra, com este corpo mortal, eventualmente nós vamos falhar, nós vamos errar, é claro isso. E a questão é, como é que nós nos tornamos prudentes? Como é que nós buscamos esta prudência de Deus para
amados. Eu vou falar 5 pontos bem rápido por questão do tempo. Primeiro é buscar o conhecimento e a sabedoria no temor do Senhor. É temendo a Deus e buscando nele sabedoria e conhecimento que nós vamos nos tornar cada vez mais prudentes, cada vez mais sábios. Provérbios 9:10, pode colocar. A igreja conhece o texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santo, do Deus Todo-Poderoso, é prudência, amados. Então nós temos que buscar isso para nossas vidas. Nós temos que, no temor do Senhor, buscar cada vez mais sabedoria. Segundo ponto é reconhecer que nós precisamos de sabedoria e pedir a sabedoria de Deus. Provérbios 2, meia dúzia, pode colocar. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então o Senhor nos dá essa sabedoria e da boca do Senhor, vem a inteligência e o entendimento. Pode colocar Tiago 1:5, varão. Tiago 1:5 diz o seguinte, é só descer isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropere, nada lhes nega, e ser-lhe-á concedida a sabedoria. Quem precisa da sabedoria para tornar-se cada vez ainda mais prudente, peça de Deus que Ele dá. O terceiro ponto, que para nós nos tornarmos ainda mais prudentes, buscarmos essa prudência para nossas vidas, é a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus, é se apegando à palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro, amado, de sabedoria e de conhecimento para nossas vidas. Salmos 119:97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então é na lei do Senhor, é na sua palavra que nós devemos meditar, e é ela que nos traz cada vez mais prudência, cada vez mais entendimento, cada vez mais conhecimento, cada vez mais unção, que é o conhecimento, e nos dá sabedoria. O quarto ponto é procure conselhos sábios. Procure orientação e conselhos com pessoas maduras, com pessoas sábias, com pessoas tementes a Deus, com pessoas que andam segundo a vontade de Deus, os preceitos, das leis, dos estatutos de Deus. Eu poderia trazer aqui alguns exemplos, Velho Testamentário, muito bom, mas nós vamos pegar esses de Provérbios mesmo. Coloque aí 12:15, por gentileza. O caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Quem é sábio, quem é prudente, dá ouvido ao conselho. Vai buscar conselho, vai ver com quem já passou por aquilo, vai pegar experiência, vai absorver a experiência dos outros para que ele possa construir as suas próprias experiências de maneira correta, de maneira certa, sem tropeçar, mas andando de acordo com a orientação daqueles que já passaram por isso, conselhos maduros de quem é temente a Deus. Provérbios 11:14 diz o seguinte, um toque para baixo, isso. Vamos, Levi. Tem aí, isso. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. De que forma a gente pode entender isso de forma prática? Cristian chega e fala assim, poxa, eu quero fazer isso aqui, deixa eu pedir um conselho aqui de alguém. Ele chega com o irmão Gama, poxa, irmão Gama, eu queria fazer isso, o que tu acha? Poxa, isso aí é legal, dá certo. Deixa eu falar com outra pessoa. Ei, presbítero Andresa, eu queria fazer isso, o que tu acha? Poxa, isso aí é legal, isso aí dá certo. Ministro Anderson, eu queria fazer isso aqui, o que tu acha? Poxa, isso aí tá legal, dá certo. Ele, eu gostaria de fazer isso, missionário, o que tu acha? Poxa, isso aí é legal, dá certo. Então ele foi com vários conselheiros, amados. Tem segurança nisso. Não foi uma, foram 2, 3, 4 pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus e trouxeram essa visão para ele. Então, na multidão de conselheiros, a segurança, está entendendo? Quanto mais ele pede orientação de Deus, mais ele vai ter este entendimento. E o quinto ponto, para que nós possamos nos tornar cada vez mais prudentes, cada vez mais direcionados, cheios, sábios, dotados de conhecimento e entendimento, são nós andarmos com os sábios, amados. Provérbios 13:20 diz o seguinte, este é o nosso último texto do Data Show. Vai acabar essa parte. Provérbios 13:20 diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau.
Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então nós devemos saber com quem nós estamos andando, com quem nós estamos caminhando, quem está nos acompanhando em nossa peregrinação, em nossa caminhada, em nossa jornada, e pedir sempre direção de Deus. Amém, igreja? Então nós vimos 5 pontos que nós podemos nos aprofundar no conhecimento, na prudência, naquilo que Deus tem para nós. Nós vamos finalizar agora lendo o primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Peço que a igreja fique de pé, peço que os irmãos do louvor se aproximem, que deixe o microfone com o nosso pastor Haroldo, que depois da minha leitura ele vai nos dirigir em oração, e nós vamos ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Os irmãos do louvor podem aproximar-se. O microfone já fica na mão do nosso amado pastor Haroldo, que após a minha leitura, ele vai dirigir-nos em oração. Amém, igreja? Acharam aí primeiro livro das Crônicas, capítulo 22? Glórias ao nosso bom Deus. Nós vamos ler exclusivamente os versículos 12 e 13. Posso ler, amados? Isso aqui é uma palavra profética para a tua vida, para a minha vida, para cada um de nós. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres, para que quando governares sobre Israel, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, para quando tu governares sobre tudo isso, para que tu guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, nem te desalentes.